Vamos lá, pessoal, então. Muito boa noite a todo mundo aí, tá? Já vi que tem um pessoal de Ribeirão Preto aí, já vi que tem um pessoal daqui de Rio Preto, já vi que tem um pessoal de Franca. Que bom que vocês estão participando dessa troca de experiência aí, né? Boa noite mais uma vez a todo mundo, tá? Meu nome é Anderson, dou aula de manutenção no curso de Sebrae aqui de São José do Rio Preto, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização administrativa de loja de manutenção de celular, tá bom? Eu dou aula aqui no curso de manutenção aqui da unidade do Sebrae de Rio Preto, tá bom? Sou dono de 3 lojas de assistência técnica aqui na cidade de São José do Rio Preto, tá? Acho que tem alguns alunos meus aí também, né? Se eu não estiver enganado, que tá junto aí no curso também, tá? Então, nós vamos compartilhar algumas informações aqui, questão administrativa, né? Mesmo porque não basta só a gente fazer o curso, né? No caso aí de assistência, né? Não, é ele que aparece. Ou ele que aparece igual. Depois, quem puder desligar o microfone, por gentileza, tá? Senão, às vezes, acaba falando também, e às vezes eu acho que é pergunta, tá bom? Gabriel de São José do Rio Preto também. Muito bem. Aí depois nós vamos falando os nomes aí do pessoal. Qualquer coisa também pode, sugestão, alguma coisa, pode me chamar, que eu estou à disposição aí de todo mundo. Tá joia? Nós vamos falar desse tema tão importante, que é a parte administrativa, né? Que é a parte de administração da empresa, tá? Mas, no meu ponto de vista, estende-se também para outras áreas, né? Então, porque não somente para a manutenção de celular, né? Nós trabalhamos hoje aí com algumas áreas, né? Então, assim, especificamente, nós vamos falar para dentro de celular, né? Mas, assim, eu acredito que no teu perfil de cada um vai servir como alguma lição, vai servir como base para alguma coisa, né? Mesmo porque nós precisamos dessa administração, né? Nós precisamos administrar o que é nosso, porque senão já vira uma bagunça. Ribeirão Preto, já falei, o pessoal aí, né? Muito bem. Né? A questão de administrativa dentro de uma loja de celular precisa ser levado muito sério, né? Não diferente das outras. Né? O que seria essa questão de levar a sério? Né? A gente precisa administrar o nosso empreendimento, certo? Qual que é a forma de a gente administrar o nosso empreendimento? Né? É óbvio, né, e é indiscutível que existem cursos, né? Inclusive o Sebrae aí oferece alguns cursos de administração, rotinas administrativas, enfim, né? Mas assim, existe também uma forma básica da gente administrar o que é nosso, né? Existe uma forma básica da gente administrar, por exemplo, a nossa empresa, né? No meu caso, especificamente falando, sou eu que tomo conta, né? Das minhas 3 lojas. Então, assim, exige uma dedicação, né? Existe um empenho aí, porque senão você fica meio complicado. Às vezes o investimento que você faz, em vez de você faturar, em vez de você ser bem remunerado, você acaba tendo prejuízo, né? Isso engloba também essa parte administrativa, por exemplo, o que entra na tua loja, né? Eu vou referir loja, mas no sentido geral, tá? Mesmo se você for prestador de serviço, mesmo que você tenha outra profissão, né? Enquadra aí no teu perfil. Nós vamos falar como base loja ou empresa, ou o perfil que você achar melhor aí, tá? Assim, de início, no meu ponto de vista, você deve fazer uma planilha. Isso, uma planilha simples. Por exemplo, no Excel. Né? Existe alguns meios, né? Aí a gente precisa pesquisar, porque é perfil de cada um. Tem gente que tem mais facilidade, por exemplo, de mexer com números, tem gente que não tem tanta facilidade. Né? E convenhamos, não é muito fácil mexer com número. A gente sabe que é difícil mexer com números. Ainda mais quando se trata
de financeiro, né? Querendo ou não, essa parte administrativa que nós fazemos aí envolve a questão financeira, ou seja, envolve a vida financeira da empresa. Se você não levar controlado, se você, né, pelo menos não tentar levar controlado, você vai chegar uma hora que você, né, às vezes você não tem nem fluxo de caixa, nós vamos falar depois, às vezes você não tem como repor mercadoria, porque você gasta mais do que você ganha, né? Óbvio que eu não sou economista, na verdade, eu sou formado em Direito, né? Trabalhei algum tempo em escritório de advocacia, mas não sou formado em economia. Mas não precisa ser formado em economia para a gente saber que você não pode gastar mais que você ganha, né? Então, essa rotina administrativa acaba ajudando a gente nesse sentido aí, tá? Eu sugeri, né, no começo aí, como base, uma planilha, né? Por que a gente precisa colocar uma planilha, né? Nós sabemos, no caso da manutenção da loja, né, da assistência técnica em celulares, uma que nós sabemos que não é brincadeira, né? Inclusive, é uma empresa muito séria. Nós devemos, assim, existe uma questão que nós não mexemos com aparelho celular, nós mexemos com bens, né? Então, assim, hoje em dia, o celular é um aparelho, não é um aparelho celular simples, mas que a gente faz ligação, recebe ligação, né? Pelo contrário, hoje nós sabemos aí que o aparelho celular serve para pagar, serve para vender, serve para nos comunicar, né? Visivelmente falando, serve para, enfim, várias coisas aí. Então, assim, a gente trata hoje de bens, né? Não só, por exemplo, de celular. Então, assim, nós temos que ter um cuidado maior. E a empresa exige essa seriedade, né? Agora, se você não tiver uma parte administrativa organizada, às vezes você acaba se perdendo nessa seriedade. E acontece sim, né? Vamos dizer, por exemplo, em questão de garantia, né? Que a parte administrativa aí entra como garantia. Se você é uma pessoa que entregou um aparelho, que você fez uma ordem de serviço mais ou menos, que você jogou lá de qualquer jeito, um dia da manhã, o cliente volta até você, por exemplo, para questionar uma garantia, que o aparelho dele deu determinado problema, e você não tem, por exemplo, arquivado ou escaneado, né? Que hoje existe essa parte de automatização e que é muito mais prática. O que você vai fazer, né? Por exemplo, arrumei o telefone aí, né, de determinada pessoa, a pessoa voltou depois de tanto tempo e eu não tenho nenhum documento, por exemplo, arquivado dentro da minha loja, que essa pessoa arrumou o telefone, né? Como que eu vou fazer? Onde eu comprei, né, essa peça? Quando foi que deu a manutenção no aparelho dessa pessoa? Quer dizer, você presta um serviço de qualidade, às vezes, tudo bem, só que você deixa a desejar, às vezes, nessa questão administrativa. Então, assim, uma forma, né, de início, uma forma básica, é você criar uma planilha. O que você faria nessa planilha? Olha, no meu ponto de vista, né, seria interessante a gente colocar tudo nessa planilha. Tudo, tudo, tudo. Como exemplo, na empresa de manutenção, né? Os aparelhos que entraram, né? Valor da peça, né? O quanto que eu pago na peça, forma de pagamento, valor cobrado, por exemplo, e lucro, né? O que é o mais importante de tudo, né, o pessoal, acho que ninguém vai discordar, independente do perfil de cada um, é o lucro que nós temos tem que ter. O lucro tem que ter. Se tratando de empresa, ainda mais, a empresa vive de lucro, né? Então, assim, nós precisamos viver de lucro. Caso contrário, a empresa não vai para frente, você realmente vai, vou usar até um termo, eu acredito que seja um termo até meio antigo, né? A empresa quebra. Mesmo porque nós estamos atravessando alguns momentos difíceis nessa época. Nós sabemos que o dinheiro não está fácil. Então, a gente precisa se enquadrar aí da melhor forma possível. Voltando para a planilha. Planilha simples, básica e objetivo, dentro do curso de manutenção do celular. Põe o serviço que você fez, né? O aparelho que você fez, a data que você realizou o serviço, o valor da peça, forma de pagamento, como que essa pessoa te pagou e o teu lucro, né? Eu acho que de início essa planilha vai te ajudar bastante, né?
Outro passo que você pode acrescentar nessa planilha, por exemplo, é de quem você comprou a peça, tá? Ah, mas eu comprei a peça do fulano e ele já me dá uma notinha, né? Tudo bem, você pode arquivar essa notinha. Só que às vezes até você procurar, tá no arquivo, aconteça alguma coisa, às vezes se você tiver digitalizado ou se você tiver, por exemplo, já transcrito para o computador, para a planilha, vai ficar uma forma mais fácil de você procurar, né? Caso tenha algum problema, né? E, inclusive, também estende para você fazer um balancete, né? Essa parte administrativa, às vezes você é uma pessoa que gosta de fazer um balancete do que entrou, do que saiu, né? Do lucro semestral, trimestral, quem sabe até mensal, né? Anual, independente do perfil aí de cada um. Eu acho que é muito válida. Ah, Anderson, mas não tem nenhum programa específico. Existem alguns programas, né? Eu não vou falar de nenhum específico, porque vai do perfil de cada um, né? Mas assim, a planilha de início dá para você fazer sim, tá bom? Alguém tem alguma pergunta nesse meio tempo? Posso continuar? Anderson, uma coisa bacana também de se colocar nessa planilha seria a data, né, que foi feita a compra do equipamento, né, do produto, talvez. Sim, Gabriel, né? Isso. Não, é importante, né? É assim, na verdade, o primeiro passo seria criar a planilha. E a planilha, na verdade, ela deve-se ser incrementada, né? A planilha deve ser, a gente precisa enxugar o máximo de informações possíveis do teu empreendimento para a planilha, né? Aí nós precisamos, aí vai do perfil mais ou menos de cada um, né? Mas você pode colocar, inclusive, a hora que saiu o aparelho, quem buscou o aparelho, por exemplo, se tratando de assistência técnica. Então, é muito interessante, sim. O Gabriel falou aí que a gente colocar o dia, né, Gabriel, que você foi. Porque aí fica mais fácil você, às vezes, confrontar, né? No futuro aí o cliente volta, nós sabemos mexer com gente aí é meio complicado. Existem pessoas que querem tirar proveito, né? E às vezes, se você for uma pessoa organizada, essa pessoa, infelizmente, não vai te, vamos dizer assim, passar a perna, né? Você vai estar munido até de documento, né? Inclusive, aproveitando também essa questão que existe pessoas que gostam de passar a gente para trás, né? É uma forma documental, né? Também uma forma documental caso essa pessoa de índole, de má fé, né? Pessoa que não tem que é uma pessoa assim meia, vamos dizer, complicado, que queira acionar você, por exemplo, no órgão de proteção do consumidor, PROCON, né? Você está lá, ó, documentado, né? Independente do que aconteça, né? Quer dizer, a pessoa perdeu tempo, não vai ficar nem legal para ela. Você tem todos os documentos numa possível ação, possível notificação, enfim, qualquer tipo de transtorno. Então, isso entra, por exemplo, na parte administrativa da empresa, né? Independente do que for, a gente pensando mais assim, voltado para assistência técnica. E assim, é uma dica que eu dou para todo mundo, inclusive, né? Muitos aí já trabalham como técnico, presta serviço ou trabalha em casa, enfim, de qualquer jeito. Cuidado, cuidado, cuidado. Por que eu estou usando a palavra cuidado? Porque existe pessoa que gosta de passar a gente para trás, né? Ou pelo menos existe pessoa que tenta passar para trás. Então, assim, não é porque você presta serviço, você tem que ser bobo, né? É, a lei, o Código de Defesa do Consumidor existe. Direitos e deveres, né? Você tem direito e você tem dever, assim como a empresa, né? Então, assim, criando esse hábito, vamos dizer assim, criando essa planilha, alguma coisa assim que seja relacionada a tudo que você fizer, né, que serve como O prova. volume está. Pois não? Maria quer falar alguma coisa? Muito bem, vamos lá então.
né? Eu estava dizendo que a gente precisa criar esse hábito de fazer criar essa planilha, né? Estou dizendo planilha como exemplo, mas aí se você depois quiser pesquisar alguma coisa que seja um pouco mais detalhado, tem validade também, tá? A questão administrativa da manutenção aí, da loja de manutenção de celular, também exige alguns pontos, né? Assim, se a gente for enumerar, nós vamos passar aqui o tempo todo falando de alguns pontos, tá? Mas, assim, a gente precisa ter planejamento, né? A gente precisa ter uma visão empreendedora, né? A gente precisa criar, né, algumas novidades aí, a gente precisa fazer aprimorar, né? A gente precisa, assim, se empenhar um pouco, né? Não é vergonha nenhuma da gente se atualizar, pelo contrário, né? A gente precisa adquirir conhecimento cada vez mais. Por que a gente precisa adquirir conhecimento? Porque a gente precisa fazer essa questão administrativa, essa administração do nosso empreendimento. Porque senão, eu já usei o termo quebrar lá na frente, né? Aliás, lá atrás, né? A gente vai quebrar. E aí, às vezes, a gente faz um investimento e, com certeza, a gente quer que o empreendimento prospere, tá? Então, assim, tem que ter essa organização para a gente não ter problema, certo? Alguém tem alguma pergunta? Ô, Júnior, eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo ainda. Melhorou? Melhorou, agora tá ótimo. Pois não. Eu trabalho aqui na garagem de casa. Inclusive, entrei no curso agora para dar uma aprimorada, né? Aprender um pouco mais. Uma coisa muito importante, cara, fazer a ordem de serviço e fazer o cliente assinar, entendeu? Porque aconteceu comigo agora esses dias para trás aqui, o cara deixou um S8 para me mexer, entendeu? Não, vou trocar a tela, tudo. Deixou aqui. Fui lá, comprei a frontal, troquei, depois o cara chegou e falou, não, eu não pedi para você trocar a frontal, só queria fazer um orçamento. Falei, não, o senhor falou para mim sim que era para trocar. Enfim, tive que acabar parcelando para esse cara, boca a boca, o cara não tem cartão de crédito para passar, isso aí, entendeu? Quer dizer, se ele não me paga, é um prejuízo de R$960 eu paguei. Muito bem. Eu tô vendo que você tá trabalhando aí, meu irmão. Parabéns, hein? A coisa tá empenhada aí, hein? Ó, me fala uma coisa, você é de onde? Ribeirão. Ribeirão, muito, muito bem. O nosso amigo Felipe aí de Sebrae de Ribeirão, ele tava compartilhando umas informações aí agora há pouco. Ó, o Júlio tocou num ponto aí, na questão administrativa, não vou dizer que é o mais importante, né? Mas, assim, sem dúvida, é um ponto excepcional, assim, que ele levou em consideração aí a ordem de serviço. É muito, muito importante. A ordem de serviço, para o técnico hoje, é a única garantia que ele tem, né? Na verdade, assim, por que é uma garantia? Serve para garantia contratual, né? Que é a garantia que você presta o serviço. Serve para uma garantia futuramente, nós estamos falando, às vezes, de pessoa de má índole que quer, às vezes, falar que já está na garantia, o negócio já venceu, então aí, né, é complicado. Serve também tanto para a esfera criminal, né, e para a esfera civil. Por que a ordem de serviço é importante, por exemplo, em se tratando de parte criminal? Suponhamos que nós prestamos serviço para alguma pessoa, vamos trocar a tela de um aparelho aí, por exemplo, certo? Aí a pessoa deixa o aparelho para você trocar a tela, beleza, você não faz documento, você não faz ordem de serviço, você não faz nada. E esse aparelho é de origem duvidosa, né? Vamos partir de um princípio que seja produto de furto, certo? De roubo, independente do crime praticado. Esse aparelho está nas tuas mãos, né? Você imagina se você abre uma loja, não faz documento nenhum, existe uma denúncia, hoje tem os meios aí de fazer a busca do aparelho, né? Encontra o aparelho e esse aparelho chega até na tua assistência. Independente se você tem a empresa aberta, independente se você presta serviço, independente se você trabalha em casa, na tua bancada. O aparelho está contigo. E aí?
Quer dizer, você vai ter que explicar para a polícia que esse aparelho não é teu, você não tem documento, né? E dependendo da situação ainda, você pode ser enquadrado como receptor, né? Com receptação, né? Então, agora você imagina, você ser enquadrado como receptação, quem vai te entregar um aparelho para trocar tela, para dar manutenção, para dar uma assistência que seja, entendeu? Então, assim, a ordem de serviço é importantíssima, né? Nós podemos acrescentar, inclusive, na ordem de serviço, nós podemos acrescentar, por exemplo, na ordem de serviço, né, dados, né? O que seriam esses dados na ordem de serviço? Nome da pessoa, documento, né? O nome seria a qualificação da pessoa. Nome, endereço, telefone de contato, telefone da própria pessoa ou de terceiro que seja contato, né? E-mail da pessoa, o RG ou CPF. Você vai discriminar o aparelho, né? Por exemplo, um aparelho determinado, você vai discriminar modelo, marca, cor, e-mail. É muito, muito importante colocar e-mail na ordem de serviço, tá? Valor, né? O diagnóstico aí, o que você for fazer no aparelho, forma de pagamento. E, pessoal, o mais importante de tudo, lá embaixo, lá, ó, ciente, né? Que a pessoa vai deixar o aparelho lá para arrumar, ou que seja por orçamento, depende de qualquer coisa. A pessoa vai assinar lá embaixo, né? Então, quer dizer, é uma prova que você não está participando de nenhum ato ilícito, né? Vamos dizer assim. Pelo contrário, você é trabalhador, você presta serviço, né? Você tem a sua dignidade. Vamos colocar nesse ponto assim. Nós percebemos aqui, né, em poucas palavras, tantos problemas que a gente deixa de ter, né? Assim, se a gente fizer uma ordem de serviço básica, né? Vamos dizer assim, básica. Por que básica? Porque devagar você vai elaborando a tua ordem de serviço, devagar você vai ajustando a tua ordem de serviço, tá? Então, isso entra muito, muito dentro da parte administrativa da empresa, a ordem de serviço, bem colocado para o nosso amigo Júnior Silva, que inclusive está trabalhando e ganhando um pão nosso de cada dia. Parabéns, meu irmão. Bom também. Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida para a gente dar seguimento aí? Inclusive, hoje, eu estava falando com o pessoal aí, nós criamos um grupo aí de amigos de técnico, inclusive o grupo é até meio recente, sobre ordem de serviço, né? Eu percebi, inclusive eles foram alunos meus aí, né? Eu percebi que o pessoal às vezes não... até tem a ordem de serviço e tal, mas... Então eu estou elaborando uma ordem de serviço bem legal, que eu vou compartilhar com o pessoal depois, porque é muito importante a gente ter essa ordem de serviço aí, certo? Dúvidas? Alguém tem alguma colocação para fazer, alguma observação? Se por acaso cair aí o Zoom, acho que tem alguns minutos aí, deve ter uns 10 minutos, eu já me despeço com boa noite a todos aí, e se alguém precisar de alguma coisa, eu estou sempre à disposição para ajudar, tá bom? Outra coisa importante também, dentro da rotina administrativa, também é o atendimento, tá? Por incrível que pareça, né? Mas não faz parte da administrativa, a parte da administração faz parte do atendimento, o atendimento faz parte das rotinas administrativas, né? Por que faz parte? Se você não der um bom atendimento para o teu cliente, você não vai ter cliente. Começa por aí. E essa questão de atendimento expande-se aí para né, todos os perfis aí, no meu ponto de vista. Então, assim, é interessante a gente dar um bom atendimento. Como que a gente dá um bom atendimento? Né? A gente precisa treinar. Né? É igual nós falamos aí para o pessoal do curso de manutenção, inclusive tem alguns alunos aí que devem estar assistindo a gente precisa treinar. Né? A gente precisa treinar. Né? Eu vou dar um exemplo de um empreendimento, né? Não é que não deu certo, mas até o momento não está dando certo, vamos dizer assim, só para vocês entenderem assim. Eu conheço uma pessoa que ele sabe muito de reparo de placa de celular, né?
Ele sabe muito, muito, muito. É uma pessoa muito inteligente. E, de um tempo para cá, ele resolveu abrir um curso de manutenção de reparo de placa. Aqui na cidade, inclusive, de São José do Rio Preto. Né? E assim, ele é, vamos dizer assim, ele tem esse conhecimento diferenciado. E ele abriu o curso, fez um investimento na casa, ele quebrou cômodo lá e tal, fez um investimento legal. O problema maior de todo esse investimento que ele fez foi o atendimento. Entendeu? Ele não tem atendimento. Né? Ele já peca por aí, ele não tem uma parte administrativa. Né? Eu estou dizendo que ele não tem atendimento no sentido assim, que ele é muito mal educado. Entendeu? Assim, ele conversa com você como se estivesse conversando com um parente. Né? Mas assim, o perfil dele é um perfil de pessoa que não é educada. Então, assim, a pessoa tem tudo para fazer com o empreendimento crie asas, tem tudo para fazer com o empreendimento dê um retorno financeiro, só que ele não tem um atendimento bom. Tá? E assim, não sou eu que estou falando. Né? A maioria dos amigos aí dele que conhece ele, essa pessoa, infelizmente fala com todas as letras aí a mesma coisa. Né? Então, assim, isso nos contradiz. Né? Se você precisa ter uma administração, se você precisa abrir um empreendimento, se você quiser que o seu empreendimento cresça, você tem que ter essa administração, óbvio, mas você tem que ter também esse atendimento, porque senão, infelizmente, você não vai conseguir ter sucesso, tá? Essa que é a verdade mesmo, tá bom? Outra dica interessante também, a questão administrativa aí, que a gente precisa ter, é capacitação de funcionário, tá? É óbvio que existe muitas dicas sobre a parte administrativa, o que acontece dentro da empresa, né? Óbvio que existe várias opções aí, mas assim, a capacitação profissional é muito importante, né? Não basta você falar, eu vou fazer. Acho que não é interessante fazer por fazer. Primeira coisa que a gente tem que, pelo menos, imaginar e tentar, no meu ponto de vista, é fazer com amor, tá? Então, assim, a gente precisa treinar, a gente precisa ter a capacitação para os funcionários. Para quê? Para que o funcionário transpareça, né? Que o funcionário passe esse ideal que a tua empresa tem. Por quê? Se for um funcionário bem treinado, se for um funcionário... Óbvio, vamos fazer um parênteses aqui, né? Nós sabemos que mexer com gente é complicado, né? Mas, assim, se partir desse princípio, o cliente vai ver que essa empresa é uma pessoa, é uma empresa que, né, tenta, pelo menos aí, vamos dizer, como base, criar, tenta andar certo. Vamos usar esse termo aí para ficar mais popular, né? Então, assim, vale o investimento no treinamento, na capacitação profissional, sim, para você ter uma administração correta, tá? O tempo não vai permitir muito, tá? Mas eu quero acrescentar também outra coisa. Parte administrativa, se você for abrir uma empresa, ou mesmo se você for MEI também, que tem essa mesma função aí, fique em dias com os seus impostos, né? E procure criar o hábito de fornecer nota fiscal, né? Por que fornecer nota fiscal? Vou dizer um exemplo que acontece nas minhas lojas. Hoje eu presto serviço para algumas empresas, né? Exclusivo, manutenção, a parte celular, enfim, até de acessórios, a gente presta serviço. Só que para a gente chegar nessa condição contratual, para a gente chegar nesse combinado, né? Vamos dizer assim, nessa prestação de serviço, eu precisei me enquadrar, né? Em alguns requisitos. Um deles seria fornecer nota fiscal do produto, por exemplo, né? Da prestação de serviço e tal, né? E assim, é bem legal, né? Porque se você começa a se capacitar, se você começa a se qualificar, se você começa a ter essa visão, você começa a abrir os horizontes, né? Então, assim, é interessante que você pague os seus tributos, pague os seus impostos. Ah, mas Anderson, tá difícil, não sei o quê. Existe parcelamento, existe alguma coisa no sentido aí, procura o órgão competente, abra no início, né, de tudo, abra uma MEI, pesquise, por exemplo, no começo aí, sobre a MEI. Ah, mas eu não tenho noção, procura um contador. Troca uma ideia com o contador, explica a tua situação, fala, olha,
meu perfil é esse, eu preciso abrir uma empresa, eu quero prestar serviço, né? Então, mais ou menos por aí. Deixa eu só ler uma pergunta, vamos ver se vai dar tempo aqui. Caso o aparelho for duvidosa, de uma forma duvidosa, prestamos serviço com a ordem. E for uma formação, pode pedir a nota do mesmo? Se for uma formação, pode pedir a ordem do mesmo. Ó, é o seguinte, a realidade é uma só, né? Quem que foi que perguntou? Foi a Érica? Alguma coisa assim? Certo, ó, mas eu vou tentar responder. Se precisar de ajuste, você me fala, viu? Acho que foi a Érica Vieira. Não tem como a gente saber se o aparelho é roubado, né? Essa que é a verdade, né? Falando a grosso modo assim, não tem como saber, mas, peraí, vamos sincronizar direito aqui a coisa. Existe alguns meios, né? Da gente saber, por exemplo, se o aparelho é de procedência ou improcedência. Por exemplo, se a pessoa trouxer um aparelho para você para desbloquear, né? Vamos dizer assim, que seria um exemplo mais prático. O que você deve exigir do cliente? Que ele tenha pelo menos um Gmail, né? Às vezes o cara esqueceu a senha, ou que ele tenha a caixinha do aparelho, ou, né, o correto seria o quê? Exigir a nota fiscal do aparelho, né? Isso aí é indiscutível, mas nós sabemos que, infelizmente, né, não funciona assim. Né? Muitas vezes as pessoas falam, não tem a nota fiscal, eu perdi a mudança, enfim. Então, o que a gente tem que fazer, por exemplo, para a gente ter esse resguardo, ter essa proteção? A ordem de serviço. Né? Só que aí, o que você faz na ordem de serviço? Especifica o serviço feito. Né? Especifica, por exemplo, que você informou para o cliente que você solicitou nota, você solicitou Gmail, se for o caso, né? iCloud a gente não vai nem entrar em iPhone, a gente não vai nem entrar em questão porque não desbloqueia. Né? Até então, no meu ponto de vista aí. Tá? Mas assim, descreva tudo na ordem de serviço. Porque se você tiver algum problema futuramente, você é o prestador de serviço. Você não é receptor. Tá? Você não participou, por exemplo, dessa receptação, você não participou desse crime, pelo contrário, você tem a boa-fé, né? Existe essa boa-fé presumida. Essa aqui é a realidade. Então, você participa de uma forma... pode ser que você seja até ouvida, não tem problema. Só que você consegue, com o documento, né, com a ordem de serviço, você consegue se eximir de qualquer tipo de problema, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, tá? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta aí, Érica, tá? Parece que você é a Érica, né? Falou. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação para fazer? Doutor Anderson, desculpa, eu tenho só uma pergunta. Assim, eu ainda não tenho MEI aberta e vamos dizer que eu sou autônomo. Se o cliente me pede uma nota fiscal, como eu conseguiria estar fornecendo para ele? Se você não tem uma MEI,